Gravando! Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre formas de se morar na Inglaterra legalmente. A pergunta que eu mais recebo de vocês é: Aline, tenho vontade de morar aí na Inglaterra também. Como que eu posso fazer com relação a visto e documentação? Quais são os caminhos possíveis para eu conseguir, assim como você, morar na Inglaterra? E hoje eu vou contar para vocês os tipos de vistos e todos os documentos que você vai precisar para, assim como eu, pôr todas as suas coisas na mala e vir tentar a vida aqui na Inglaterra, tá bom? Fica comigo que vai ser muito legal. No final do vídeo eu vou contar para vocês como é o meu caso, como que eu estou aqui na Inglaterra legalmente, tá? Vem! Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Aline Tartucci. Eu moro aqui na Inglaterra com o meu marido, numa cidade bem no interior, a mais ou menos 1 hora de Londres, chama Swindon. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho das principais formas de se vir morar na Inglaterra, beleza? Então vamos começar pela primeira delas e a mais assim difícil, eu diria, que é talvez até meio impossível, mas eu quero abranger as principais, então eu preciso comentar essa, que é se você tem dinheiro. Não sei se é o seu caso, vai que é, né? Se você tem dinheiro, você pode vir para o país e aplicar para um visto que é o Tier 1. Aqui os vistos eles têm esse nome, Tier. T-I-E-R, Tier 1. Esse visto é um visto para quem tem dinheiro e quer investir esse dinheiro no país. Então, o mínimo que você precisa ter para conseguir esse visto é 2 milhões de pounds para você colocar no país. E aí você pode investir como? Abrindo uma empresa, investindo em ações, em empresas que já estão no país. E quando eu falo 2 milhões, isso é muito dinheiro, né? E ainda mais quando a gente está falando de pounds, porque você precisa multiplicar por 5, porque hoje o real tá na casa do 5 para 1, né? Uma libra é 5 reais. Então essa é a primeira forma de vir para cá, que é com visto de investidor. A segunda forma, que eu também tenho que comentar, é você casando com um inglês. Se você for uma mulher, encontrar um rapaz aí inglês, casa com ele e você consegue aplicar mais pra frente pra morar aqui e quem sabe ter também um passaporte inglês, certo? Não vou comentar muito sobre isso porque eu também não sei o processo, mas se você casar com um inglês, você tem esse direito. Então, em primeiro lugar, casou, você já pode morar aqui. E eu sei que vai ser um processo. Primeiro você vai se registrar, pegar residência. Aí depois você vai aplicar permanência. E por fim você pega a cidadania, que é também o passaporte inglês, tá? Então essa é uma outra forma. Se você é solteiro, vai que, né, você encontra o inglês. Até falando sobre isso, esses dias eu tava andando na rua e eu vi 2 rapazes brasileiros conversando. E quando eu vejo brasileiros, eu sempre fico ouvindo, né, as conversas. E é sempre sobre isso, documentação, como morar no país, tal, não sei o que. E eles estavam falando que estão procurando aí uma inglesa para casar, para conseguir morar no país legalmente. Eu não sei se esse é o melhor caminho, né? Porque aí você vai e casa mal, encontra uma pessoa que não tem nada a ver com você, simplesmente para conseguir documento. Mas se é o seu caso, então, se você tem essa vontade, né? Enfim, então esse é um jeito também. O primeiro é sendo investidor, o segundo é por casamento. O terceiro jeito que eu quero comentar com vocês é o famoso visto de trabalho, certo? Então, esse visto chama Tier 2, o visto de investidor era Tier 1,
What? Yeah. E esse é o Tier 2. Esse visto serve para pessoas que são bem capacitadas, têm alguma coisa para oferecer para o país, porque, por exemplo, vamos supor que eu sou uma empresa aqui da Inglaterra e eu vou te contratar. Por que eu contrataria você, sendo que tem muita gente aqui na Inglaterra, os próprios ingleses, que precisam trabalhar? Eu só faria isso se você tivesse algo a oferecer. Então, a maioria das pessoas que conseguem esse visto são pessoas vamos dizer assim, com um bom diploma, tá? Muitos deles, eu vou dar essa dica para você, têm formação na área de TI, porque a Inglaterra é um país que tem uma demanda muito grande por profissionais com experiência nessa área. Então, se você é dessa área aí de TI, tecnologia da informação, tem muita porta aberta para você na Inglaterra. Mas muitos outros, existe uma infinidade de empregos que você pode aplicar. Eu anotei aqui porque é muita informação, daí a minha memória falha. Mas assim, para aplicar, primeiro você precisa achar uma empresa que queira te contratar. Essa empresa, ela precisa ter um convênio com o governo, vamos dizer assim, que ela precisa emitir uma carta de patrocínio. O que é essa carta de patrocínio? É um documento que prova que aquela empresa quer contratar um estrangeiro, certo? Não são todas as empresas que emitem esse documento. A maioria das empresas não emitem, mas as grandes empresas que estão acostumadas a receber estrangeiros, elas fazem sim, elas têm esse convênio com o governo e podem te receber, tá? Outra coisa, você que aplicou para esse visto, você pode você pode estudar no país ao mesmo tempo que você trabalha, contanto que aquilo que você esteja estudando não comprometa o seu horário de trabalho, tá? Você pode, nesse visto, trazer dependentes, ou seja, os seus filhos podem vir, você pode incluir a sua esposa, e dependentes também pode ser família próxima, por exemplo, você traz seu pai e sua mãe como dependente seu, pode ser também, até primo pode ser, tá bom? Para esse visto é exigido um nível intermediário de inglês. Não faz sentido o país te dar um visto se você não fala inglês, um visto de trabalho, né? Por que aquela empresa ia te contratar se você não tem uma mínima noção do inglês? Então, para esse visto, você precisa de um nível intermediário de inglês. E você precisa comprovar que você tem um valor, vamos dizer assim, comprovação financeira, uma conta boa para você se manter, principalmente na sua chegada, tá? Aline, mas e se eu não tiver esse valor, como é que faz? Isso é interessante, né? Você precisa, na verdade, na hora que você for aplicar o visto, ter um extrato da sua conta bancária com um valor alto, só para conseguir o visto. Mas esse dinheiro nem precisa ser seu. Eu lembro quando eu vim pra cá com o Pedro, a gente aplicou para um visto, eu vou contar qual é daqui a pouco. A gente também não tinha esse dinheiro todo, tinha algum dinheiro, mas não tanto. Então a gente começou a pedir para amigos, família, gente, tem como você depositar um dinheiro na minha conta? Só pra gente conseguir um montante, um valor bem expressivo, e tiramos o extrato para mostrar lá e depois devolvemos o dinheiro do pessoal. Isso é uma prática muito comum de quem tira visto, tá? Porque você precisa mostrar que tem como se sustentar, principalmente na sua chegada ao país. Tá, então isso aí foi o visto de trabalho principal. Só que existe um outro visto de trabalho que é chamado visto de trabalho temporário, é conhecido como Tier 5. E ele, gente, ele serve também, esse visto, ele inclui todo tipo de trabalho voluntário. E isso aqui é uma das formas que os brasileiros também gostam de vir para cá. Como assim trabalhos voluntários? Então, às vezes você vem por uma ONG ou por uma instituição religiosa, por uma igreja. Às vezes a sua igreja tem aqui
na Inglaterra e você pode entrar em contato com eles e pedir um visto e vir como um missionário, vamos dizer assim, ou então como um voluntário. É muito comum isso aqui na Inglaterra, tá bom? Agora, uma vez que você vem como missionário, se eles descobrem que você exerce alguma outra atividade remunerada, você vai, o seu visto corre algum risco de ser retirado. Por exemplo, por que você é missionário, voluntário e está trabalhando? Não faz sentido, né? Então, se você optar por isso, muito cuidado com as suas atividades, ok? Bom, gente, o próximo visto que eu quero comentar com vocês é uma das opções mais visadas pelos brasileiros, que é o famoso visto de estudante. E esse visto é muito visado porque ele é, na verdade, uma porta de entrada no país. Então, você vem com visto de estudante e aqui você vai atrás de outros tipos de visto para você conseguir permanecer por um longo período. Então, na verdade, muita gente vem com visto de estudante e aqui acaba mudando e pegando a residência e depois a permanência e fica no país, certo? Bom, esse visto ele é dividido em dois principais tipos de visto, tá, gente? O primeiro deles, é o mais importante, é o Tier 4, Tier 4, tá? Que é o visto de estudante principal. E como que você consegue esse visto? Primeiro você vai procurar uma escola, um lugar que você queira estudar. E essa escola, ela precisa ter um convênio com o governo para oferecer esse tipo de visto. Então, lá no site do governo, você encontra uma lista com todas as instituições de ensino que podem te emitir um visto de estudante. A maioria das instituições que fazem intercâmbio, cursos de inglês e até as grandes universidades, todos esses estão acostumados a oferecer esse tipo de visto. É muito normal. Então, o que eles vão fazer? Eles vão emitir uma carta e essa carta é como se fosse uma carta te convidando a estudar com eles. É com essa carta que você vai tirar o seu visto. Então, você vai encaminhar essa carta com todos os seus documentos solicitando o visto junto à Inglaterra. Curiosidade sobre esse visto, gente. Posso trabalhar, Aline, com um visto de estudante? Pode sim, tá? Contanto que não influencie nas horas que você tem que estudar. Então, a maioria dos trabalhos permitidos para esse tipo de visto é de meio período, para você ter o período à noite ou o período de manhã para você estudar e se dedicar aí no curso que você está fazendo. Outra coisa é que você vai fazer um teste de inglês para conseguir o visto. Esse teste chama IELTS, é bem famoso e a nota que você tem que tirar nesse teste vai ser de acordo com o curso que você está fazendo. Então, se você, por exemplo, entrar numa faculdade de alto nível, ensino superior, por exemplo, vamos supor que você está aí concorrendo para Oxford, uma das universidades mais famosas e conceituadas da Inglaterra. Se você está aplicando para estudar em Oxford, com certeza o nível de inglês que você precisa tem que ser bem alto. Então, a nota mínima do IELTS vai ser alta. Agora, se você vem para cá com a intenção de estudar inglês, principalmente esses cursos de intercâmbio, eles exigem menos inglês, às vezes até o inglês bem básico. Então, vai de acordo com aquilo que você está estudando. Outra coisa é que você precisa provar que você tem dinheiro para se manter durante todo o período que você está estudando. Então, essa é a parte mais complicada, porque você vai ter que provar um valor X mensal por todos os meses em que você vai ficar no país. Então, pode ser que seja um valor bem salgado e muita gente faz como eu fiz, pediu dinheiro dos amigos, dinheiro da família, tentou juntar aquele valor alto na conta para tirar o extrato e conseguir o visto e depois devolver esse dinheiro. Muita gente faz isso. Então, você precisa de dinheiro na conta para conseguir tirar
o visto. Gente, se vocês tiverem interesse em informações mais precisas, tipo, Aline, qual é o valor exato por mês que eu preciso ter? Porque esse valor ele vai variar, por exemplo, se você mora em Londres ou se você mora no interior, que são valores diferentes. Se você mora em Londres, você precisa ter mais dinheiro, que é mais caro, entendeu? Então, são muitas informações, eu não vou conseguir passar tudo aqui para vocês, mas todas elas estão no meu livro, no guia prático para morar aqui na Inglaterra. Eu estou escrevendo um livro, não sei se você sabe, eu aproveito aqui para fazer a minha propaganda. E nesse livro eu conto detalhadamente tudo que você precisa, quais os documentos e etc e tal. Então, se você tiver interesse, me deixa saber que eu mando o link para você, tá bom? Bom, e o segundo tipo de visto de estudante é o Short Term Student Visa, que é um visto para estudantes que vêm passar um período menor de tempo. Vamos falar assim, quando você entra na Inglaterra, você não precisa de visto de turista, tá? Você não é igual aos Estados Unidos, por exemplo, que você precisa ir lá na embaixada tirar o visto e tal. Aqui você entra sem visto e você pode permanecer no país até 6 meses. Então, se você vai estudar durante 6 meses, você não precisa de visto. Agora, esse Short Term Student Visa é para quem vai ficar de 6 a 11 meses estudando. Então, se você pretende estudar por um período de 6 a 11 meses, é esse visto que você vai aplicar. E ele, assim como o outro visto, vai te pedir comprovação financeira, também vai pedir os vínculos que você tem com o Brasil, que provem que você pretende, por exemplo, voltar para o Brasil. Também vai pedir a sua passagem de ida, passagem de volta. E esse visto pode ser prorrogado. Então, deu ali 11 meses, você quer ficar mais um tempo estudando, você pode aplicar para ele ser prorrogado. É isso, as principais informações. E agora, a última forma que eu quero comentar com vocês, que é a forma com que eu vim para a Inglaterra, é com a cidadania europeia. Então, se você é um cidadão europeu, você tem direito ainda. Por quê? Por que ainda, Aline? Porque pode ser que a Inglaterra saia da União Europeia com o tal do Brexit, né? E que está uma bagunça aí, ninguém sabe o que vai ser ainda. Assim que a Inglaterra sair da União Europeia, todas as regras vão mudar. Então pode ser que essa informação que eu vou te dar agora deixe de valer assim que o Brexit sair. Mas como ainda eu acho, essa é a minha opinião, que tem muita água para rolar, então, se você tem cidadania europeia, o momento de você vir para a Inglaterra é agora, antes do Brexit, tá bom? Melhor momento, depois muita coisa vai mudar. E como que faz, Aline? Então, eu vim com eu sou cidadã italiana desde criança, meus pais tiraram pra gente a cidadania, para mim e para os meus irmãos. Eu vim com essa cidadania já, mas antes de chegar no país, eu apliquei, quando eu ainda estava no Brasil, para um visto para o meu marido. Esse visto é o visto para esposo de europeu, é um permit. Então ele tirou o permit e com esse visto ele pôde entrar no país e ficar aqui 6 meses trabalhando. Muita gente europeia entra aqui com o marido e deixa para tirar a residência aqui no país. Porém, enquanto a residência não ficar pronta, o marido ou a esposa não vai poder trabalhar. O não europeu da família não vai poder trabalhar. Por isso que eu optei por tirar o permit no Brasil. Então eu tirei, o Pedro veio comigo e ele já conseguiu trabalhar de cara. Só que, como eu disse, tem gente que não faz isso, chega aqui, aplica para residência com base no cônjuge europeu. Então, essa é uma opção que muita gente faz. A residência na Inglaterra dura 5 anos, certo? E pode ser prorrogada para permanência, que dura 10 anos, tá? Então é isso. Outra coisa que muita gente faz é vir para cá como turista e aplicar aqui na Europa para cidadania, por exemplo, italiana. Aí passa 3 meses lá na Itália, já consegue a cidadania e vem para a Inglaterra de vez. Muita gente faz isso. Aline, eu tenho muita vontade de ter uma cidadania europeia, mas eu não conheço
os meus antepassados, eu acho que não tem nenhum europeu na minha família. E aqui eu deixo a minha dica que existem pessoas especializadas em encontrar um europeu na sua família. Isso porque, com certeza, nos seus antepassados tem um sangue europeu. Nós, os brasileiros, nós temos proximidade muito grande com os europeus. Então, esses dias mesmo, uma amiga me falou, ela sempre quis ter uma cidadania europeia, e ela me falou que descobriu, depois com quase 40 anos de idade, que tem direito à tal da cidadania. E achou o tal do europeu que ela nem fazia ideia que existia na família dela. E ela vai conseguir dar entrada na cidadania. Então, vai atrás, com certeza você vai achar alguém aí que é europeu e você vai poder aplicar para a cidadania. Outra dica que eu dou é: tire a sua cidadania aqui na Europa. Por quê? Se você der a entrada no Brasil, o processo vai levar cerca de 10 anos para ficar pronto, às vezes menos, às vezes mais. Mas se você der entrada lá, por exemplo, na própria Itália, em 3 meses, assim, é uma média, fica pronto e você já sai com o passaporte na mão, tá? Então essa é a minha dica para vocês. Vou depois gravar um vídeo falando só sobre cidadania italiana. Se você tem interesse nesse assunto, me deixa saber, que eu vou comentar detalhadamente como tirar cidadania italiana. E, gente, por hoje é só. Eu tenho uma opção que eu nem comentei, porque pra mim não é opção, tá? Mas muita gente, né, que vocês sabem, muitos brasileiros moram na Inglaterra ilegalmente. Então, eu não diria que essa é uma opção, mas é uma realidade que acontece. Gente, por hoje é só. Eu espero ter te ajudado e talvez te motivado a ir atrás de vir para a Inglaterra, encontrar aí um caminho. É aquilo que eu sempre falo: quem quer, consegue. Não tem um ditado? Quem tem boca vai a Roma? Quem quer, vai atrás e consegue, tá? Espero ter te ajudado. Deixe aqui os seus comentários, as suas dúvidas, tudo que vocês têm vontade de conhecer e saber sobre a Inglaterra, que eu vou gravar para vocês, tá? Um beijo e até a próxima, gente. Tchau!